Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Marley Moraes e nesse vídeo nós vamos falar a respeito de Josué e Caleb. Foram os únicos a entrarem na Terra Prometida. E nós vamos entender qual é o nosso comportamento, qual é a nossa mentalidade, qual é a nossa posição que nós precisamos assumir para entrarmos na Terra que Deus nos prometeu. E a Terra Prometida, para mim, ela é diferente da Terra Prometida para você, porque Deus tem um plano para nossas vidas único. Cada um de nós, hoje, no nosso tempo, na nossa geração, Deus ele tem planos individuais. Naquele tempo, Deus tinha um plano de libertar o seu povo do Egito e levar o povo para a Terra Prometida através de uma travessia. Deus libertou eles do Egito e eles precisavam atravessar o deserto para chegar na Terra Prometida. Porque eles precisavam, de fato, fisicamente sair de um lugar geográfico para chegar em outro. Então Deus tinha um plano ali em conjunto com aquele povo. Mas hoje, nesse vídeo aqui, nós estamos assistindo, Deus tem um plano específico, um plano especial para cada um de nós. Então, a Terra Prometida, para mim, é diferente para você. Para alguém aqui que está assistindo esse vídeo, a Terra Prometida pode ser a paz. Às vezes ela já tem tudo de bens materiais, ela já alcançou muitas coisas na vida dela, mas ela não sente paz. Ela está querendo alcançar essa paz, ela quer chegar nessa Terra Prometida e ela não sabe como. Para outros pode ser bens materiais, conquistas financeiras, pode ser diversas situações, pode ser uma promessa que você tem sobre a sua vida e você quer chegar nessa promessa, mas ainda não sabe como. A gente vai entender o que a gente precisa mudar na nossa mentalidade, no nosso comportamento, para que a gente alcance definitivamente a terra que Deus nos prometeu. Quando Deus liberou o povo do Egito, eram mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Os estudos dizem que eram no total aí, passava dos 3 milhões de pessoas. Com essa libertação, eles precisaram atravessar o deserto e nessa travessia, que eram 40 dias, se tornaram 40 anos. O povo começou a se virar contra Deus. Eles começaram a murmurar, eles começaram a não confiar mais em Deus. Só que tinha um problema muito grande nisso. Não foi só a murmuração deles que chateou a Deus. O que mais chateou a Deus e fez Deus punir o povo foi porque eles estavam murmurando num ambiente de provisão, num ambiente de bênção, num ambiente em que nada faltava para eles. Isso faz a gente comparar com a nossa vida. O que tem te feito hoje reclamar? Quais são as suas insatisfações? O que te leva hoje, em alguns momentos, a se sentir incrédulo, desconfiado? Será que tem uma terra prometida para minha vida? Será que Deus vai me levar até esse lugar? O que tem desfalecido a sua fé? Será que está realmente te faltando provisão? Ou você está atravessando um deserto, mas nada te falta e até aqui Deus está te sustentando? Porque o que aconteceu com o povo que saiu do Egito, eles tinham um maná todos os dias, os calçados não se desfaziam, as roupas não se desfaziam. Eles tinham tudo o que eles precisavam para se manter vivos ali no deserto, para se manter saudáveis e atravessar esses 40 dias. Porém, mesmo vendo o agir de Deus, mesmo vendo o alimento caindo do céu, mesmo vendo que Deus estava com eles reclamavam, eles murmuravam e eles se viraram contra Deus. Eles não conseguiam crer que Deus estava ali com eles e que Deus estava levando eles de um ponto de escravidão a um ponto de promessa. E Deus resolve punir esse povo. Ele olha para o povo e pergunta para Moisés, porque Moisés era o responsável por levar o povo até a Terra Prometida. Deus pergunta para Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando esse povo se recusará a crer em mim, mesmo vendo todas as minhas provisões divinas, mesmo vendo que eu estou com eles, eles se recusam a crer em mim? Deus fez esses questionamentos a Moisés. Então, Deus resolveu destruir o povo. Deus resolveu que ele ia acabar com o povo de uma vez só. E Moisés intercedeu pelo povo. Senhor, eu sei que o Senhor é muito paciente. Eu sei que o Senhor pode perdoá-los, Alivia, não faça isso.
Depois as pessoas vão falar que eles não entraram na terra prometida porque o Senhor os matou no deserto. E onde fica? Quando o Senhor falou que eles iam atravessar e Deus foi, ouviu Moisés e falou, tá bom, Moisés, não vou matar o povo de uma vez só no deserto. Mas eles também não vão entrar na terra prometida. Eles vão ficar vivos no deserto. E aí Deus falou assim, eles iam ficar 40 dias. Para os 40 dias que eles ficaram no deserto, gente, eu chego a arrepiar. Para os 40 dias que o povo ficou no deserto, reclamando, tendo toda a provisão, caminhando, eles estavam na porta para entrar na terra prometida. Deus falou, eles não creem em mim. Como que eu vou entregar a promessa se eles não creem em mim? Mesmo vendo tudo que eu estou fazendo. E Deus decidiu não entregar a promessa para eles. Não permitir que eles entrassem. Então falou, vocês vão ficar aí, agarrados no deserto. Para cada dia que vocês ficaram, para os 40 dias que vocês ficaram e chegaram até aqui, na beirinha da porta para entrar, multiplicar por 1 ano. Então serão 40 anos presos no deserto. Mas, para nossa esperança, para a gente ver que não depende só de Deus para a gente alcançar as maravilhas dele na nossa vida. Porque Deus já enviou Jesus na cruz para morrer por nós. Nós já temos aí o aval de Deus para nós entrarmos na terra prometida. E Deus, ele não está contra nós, ele não está com o inimigo. Deus está no nosso time, ele é o nosso amigo. E ele quer que a gente vença, ele quer que a gente entre na terra prometida. E nós vamos aprender com Josué e Caleb o que a gente precisa mudar agora, hoje, imediatamente nas nossas vidas, para que a gente entre na terra prometida. Quando o povo estava ali prestes, a entrar na terra prometida, Moisés falou assim, vou enviar 12 espias, vocês vão lá, espiam a terra prometida, vê se tem condições do povo entrar e vocês voltam com um relatório de expedição para que a gente continue aí marchando e entre ali, logo ali na terra prometida. Os 12 espias foram enviados, sendo que os 2 deles eram Josué e Caleb. Eles foram lá e espiaram a terra prometida e viram que tinham gigantes habitando a terra prometida. E voltaram os 12 com relatório. E qual foi o relatório que eles deram a Moisés? Olha isso. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Eles trouxeram alguns frutos. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. E aí, eles começaram, aquela falação, aquele burburinho, tipo, quem mora lá são os gigantes, a terra já está toda tomada, não tem espaço para nós. E aí, Caleb fez todo mundo se acalmar, se calar, e Caleb falou, subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Então aqui está a primeira atitude para a gente observar de Caleb. Quando os espias voltaram da terra, eles estavam ali em reunião com Moisés e eles estavam em desespero e falaram, olha, impossível, olha só o povo que está lá. E aí, Caleb só falou assim, gente, só vamos entrar, só vamos tomar posse, nós vamos vencer. Por quê? Porque ele tinha uma promessa. Ele viu os gigantes? Viu. Porém, Caleb, ele não enxergava os gigantes maior do que o seu Deus. Ele sabia a quem ele cria. Ele continuou crendo que ainda que tivesse gigantes lá, Deus é Deus de promessas. Ele falou, ele vai cumprir e nós vamos tomar a terra porque é nossa, herança nossa, direito nosso. Deus falou que é nosso, então é. Só que os outros 10 espias ficaram totalmente incrédulos, Para eles era inviável entrar lá. Então eles pensaram, vamos entregar um relatório negativo ao povo para que ninguém queira ir para a Terra Prometida mais. E aí olha o que eles falaram. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de Enaque, de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. E aí, quando o povo que atravessou ali aqueles 40 dias do deserto, chegaram na porta ali para entrar e ouviram esse relatório,
que eles entraram? Em desespero, né? Eles já não estavam crendo. Com toda a provisão que eles tiveram durante aqueles 40 dias atravessando o deserto, eles já eram murmuradores, já reclamavam, já não criam em Deus. Com um relatório desse, certamente não teve nenhum deles que falou, não, vamos entrar porque Deus disse. Eles se revoltaram ainda mais. E olha o que o povo começou a falar. Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Olha só, gente, o povo nem cogitou pensar no poder de Deus. Eles simplesmente murmuraram e falaram, vamos voltar para a terra que éramos escravos. Quantas vezes durante a nossa vida a gente não levanta questionamentos a Deus? No sentido de que acontece uma situação a qual as pessoas vêm com um diagnóstico negativo, uma queixa, uma reclamação, uma situação que acontece na nossa vida que estava totalmente diferente daquilo que Deus prometeu pra gente. Ele prometeu uma coisa e começa a acontecer outras coisas. E a gente olha para essas coisas e se queixa, murmura, questiona. Gente, eu prefiro morrer. Então eu também não quero a vida mais. Se eu soubesse, tinha ficado onde eu estava. Acho que é melhor voltar para o lugar que eu estava. Quantas vezes a gente não levanta durante a nossa vida questionamentos e às vezes até incredulidade contra Deus? E esses questionamentos podem levar à morte da promessa de Deus para a nossa vida. E eu te sustentei até agora. Eu trouxe provisão na sua vida até aqui. E aí aconteceu uma situação que você ficou incrédulo, porque essa situação, essa notícia ruim não vem do meu altar. Essa situação tá vindo, esse questionamento, essa notícia tá vindo do mundo, de uma outra pessoa, de uma situação terrena. Essa notificação não vem de mim, porque a notificação lá, o relatório negativo veio dos homens, não veio de Deus. Deus manteve firme, ele deu a promessa de uma terra prometida onde mana leite e mel, e a terra estava ali, logo ali. Mas os homens deram relatório negativo para essas pessoas. E essas pessoas creram nos homens. Então, em alguns momentos da nossa vida, a gente prefere crer no que a terra está nos mostrando do que naquilo que Deus já decretou para a nossa vida. E isso pode nos impedir para sempre de entrar na terra prometida e ficar presos, condenados até a morte no deserto. Ainda que Deus faça como o povo. Deus perdoou o povo. Deus falou, tá bom, eu perdoo, não vou matar. Eles vão ter a salvação, mas não vão entrar na terra prometida. E aí? Cabe a gente refletir na nossa própria vida. O que nós temos feito? Quais questionamentos nós temos levantado diante de Deus? E em quem nós temos crido? E quando nós olhamos para o gigante, quando a gente olha para o lugar que Deus prometeu para a gente se depara com gigantes ou se depara com um relatório negativo, qual é o nosso pensamento? Qual é a mentalidade que vem à nossa mente primeiro? E é essa mentalidade que Deus está observando você. É essa mentalidade que Deus está examinando, porque a palavra de Deus fala que Ele sonda o nosso coração e examina a nossa mente. O que tem passado pela sua mente? É isso que Deus está examinando em você agora. Hoje pela manhã, ontem pela noite. E é a sua mentalidade que vai fazer você entrar na terra prometida ou perecer no deserto. Então, eu tenho duas situações aqui. Eu tenho a mentalidade de Caleb, vamos invadir, vamos entrar. Deus prometeu. O que são esses gigantes? Ele olhou e falou, vamos entrar, certamente venceremos. Né? A palavra de Deus fala... quem poderá impedir o agir de Deus? Se você está com Deus e Deus disse que aquela situação, que aquela vitória é sua, pode ter gigante, pode ter enfermidade, pode ter problemas, pode ter demissão, pode ter falta, desemprego, pode ter o que for, que a vitória é sua. Não olhe para a circunstância, olhe para Deus. Certamente você vencerá. Se sua mentalidade foi essa, diante de qualquer circunstância, de qualquer obstáculo, Caleb viu com os olhos dele que a terra estava dominada e que eram gigantes e que eles eram muito pequenos perto deles. Mas nada consegue ser maior do que o nosso Deus. E aí, diante daqueles homens, aqueles 10 homens mentindo para todo o povo, dando aquele relatório negativo,
Moisés e Arão se prostraram no chão diante de toda a assembleia no mesmo momento e começaram a orar a Deus. O temor, creio eu que o temor invadiu o coração deles naquele momento. E eles quiseram prostrar-se com o rosto no chão diante de Deus, diante de todo o povo ali, para que talvez estimulasse aquele povo a fazer o mesmo, a se prostrar, a orar e a clamar, a falar: Senhor, nós precisamos do seu poder, nós precisamos da sua ajuda, porque nós vamos entrar, né? Ali eles tiveram, acredito que, mais uma chance de entrar na Terra Prometida. Então, alguma situação na nossa vida, às vezes a gente vai estar irado, vai estar desfalecido, sem fé, sem esperança. Mas vá buscar inspiração na palavra de Deus, olha para Jesus, olha para as pessoas próximas de você que são crentes em Deus, não estou falando de religião, mas que são crentes em Deus. O que elas estão alcançando, elas estão seguindo, o que elas estão fazendo? Elas estão se prostrando, elas estão buscando a face do Senhor. Então fala: peraí, eu murmurei até aqui, eu errei até aqui, mas se inspire naqueles que estão próximos de Deus. Então Moisés e Arão, prostrados no chão, Caleb e Josué rasgam as suas vestes e contam a verdade para o povo. Eles viram para o povo e falam assim: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Essas foram as palavras de Josué e de Caleb. E aí? A essa altura do vídeo, você já consegue me responder por que só Josué e Caleb entraram na Terra Prometida? Tá mais claro agora como que faz para entrar na Terra Prometida, na terra onde mana leite e mel? Naquela época a terra manava leite e mel. Hoje, muito provável que muitos que estão aqui assistindo esse vídeo têm leite na geladeira e tem mel no armário, ou na geladeira, né? Mas tá faltando às vezes paz, amor, perdão, alegria, mansidão, longanimidade, domínio próprio. E aí, você quer entrar na terra onde mana o fruto do Espírito? Porque hoje nós estamos numa geração com a mente cansada. E para alguns, como a gente citou, pode ser realmente uma provisão de uma porta aberta, uma provisão de uma cura, uma provisão de uma restituição. Nesse tempo aqui, eles olharam para a terra que era deles por promessa e viram gigantes. Mas hoje, quando você olha para a terra que Deus disse que é sua, o que você vê? Às vezes podem ser pessoas do nosso próprio convívio, pode ser pessoas do seu local de trabalho, podem ser pessoas te perseguindo, podem ser demônios, porque a nossa guerra não é contra carne, né? Nem contra sangue, é contra principados e potestades. E para a gente entrar nessa guerra, para a gente invadir e tomar aquilo que é nosso por direito, aquilo que é promessa nossa, vai ser através do poder de Deus. Quem vai fazer é Deus. Quem vai dominar e vai lançar o gigante por terra é Deus. Mas eu preciso entrar armada com aquilo que Deus me ensina na palavra. E quais são as nossas armas? Temos a oração, a fé, a salvação, a leitura da palavra, o jejum. Nós precisamos nos armar. Provérbios fala: os homens aprontam os cavalos, mas quem dá a vitória é Deus. Nós aprontamos os nossos cavalos como? Passou uma sacola voando aqui na minha janela. Nós aprontamos os cavalos como? Lendo a palavra, orando, jejuando, buscando, se relacionando com Deus, adorando, tendo fé, estando próximos dos irmãos. E quem dá a vitória é Deus. Só entrou Josué e Caleb, que foram aqueles que se mantiveram fiéis até a porta da Terra Prometida. E com certeza da Terra Prometida para lá, nem preciso falar, né, gente? Então nós queremos entrar na Terra Prometida e queremos que todos os nossos possam viver nessa terra. Para isso, precisamos ter um espírito íntegro. Precisamos ser coerentes com a nossa fé. Crentes em Deus, na certeza que não há gigante maior que o nosso Deus, que nada pode nos impedir, que não tem deserto que vai nos impedir de atravessar e chegar aonde Deus está falando. Os inimigos vão aparecer, os relatórios negativos vão chegar, mas eu vou olhar e vou saber que ninguém
pode impedir o trabalhar de Deus na minha vida. Então, gente, é isso. Deixe seu curtir, deixe seus comentários, compartilha aí. Até o próximo vídeo.